Ruth, capítulo 1, versículo de 1 até o versículo de número 22. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, chorando em alta voz, lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ieis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ieis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o teu Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada? Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamaríeis ou me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim
e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim, voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Até aqui, até o versículo de 22, todo o capítulo 1, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, o livro de Ruth, cujo capítulo 1 nós acabamos de ler, é um dos livros mais pequenos, é um dos menores livros que nós encontramos na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Juntamente com o livro de Esther, o livro de Ruth, ele tem ou leva o nome de uma mulher. São os dois únicos que nós encontramos durante todos os livros ou por todos os livros das Escrituras. Dos 66, apenas 2 livros são intitulados com o nome feminino, Esther e também o livro de Ruth. Talvez, ao nós folhearmos o livro de Ruth, a gente possa, dentro de um primeiro momento, perceber que esse livro ele não empolgue muito. Contudo, meus irmãos, contudo, minhas irmãs, amigos e amigas, apesar de falar da história de 2 mulheres, da história triste de 2 mulheres, quando nós consideramos esse livro como um todo, a gente percebe o cuidado todo especial que Deus ele teve, não só em relação a Noemi, mas o cuidado todo especial que Deus teve em relação à vida de Ruth. E de maneira geral, o cuidado todo especial que Deus ele teve em relação ao seu povo, conforme nós veremos, sobretudo na parte final da nossa mensagem. De fato, meus irmãos, de fato, minhas irmãs, jamais nós devemos esquecer desse ponto. Jamais nós devemos esquecer dessa verdade. Que ponto? Que verdade? Deus, ele tem um cuidado todo especial em relação ao seu povo. Conforme nós observamos aqui nesse livro e conforme nós constatamos em relação às nossas vidas, a gente pode perceber, meus irmãos, a gente pode notar, minhas irmãs, esse cuidado que diariamente Deus, ele demonstra em relação a cada um de nós. Seja através da sua provisão, seja através da sua proteção, seja através de tantas e tantas bênçãos que nos são derramadas continuamente, razão pela qual aqui nós estamos, na presença de Deus, na presença do Senhor. Por mais que alguns queiram negar, por mais que muitas vezes a gente possa até duvidar, a grande verdade, o grande fato é que Deus, ele cuida e cuida especialmente de nós. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Hoje, meus irmãos, hoje, meus amigos, nós veremos esse cuidado manifestado. Nós veremos esse cuidado exemplificado de maneira muito vívida, de maneira muito clara na vida de Noemi e também na vida de Ruth. A partir do capítulo 1, nós observaremos alguns detalhes, sim, do processo doloroso pelo qual essas 2 mulheres passaram. Contudo, apesar delas passarem por esse processo doloroso, a gente também consegue ver, a gente também consegue constatar, a gente também consegue observar de maneira clara esse cuidado que Deus ele demonstrou em relação às suas vidas, a vida de Noemi e também a vida de Ruth. Então, o nosso tema na noite de hoje, o tema da nossa mensagem na noite de hoje é o seguinte: o cuidado de Deus em meio às tragédias da vida. O cuidado de Deus em meio às tragédias da vida. Em primeiro lugar, meus irmãos, minhas irmãs, eu queria que nós entendêssemos um pouco das tragédias humanas. Sim, que nós entendêssemos um pouco das tragédias que muitas vezes nos acometem,
das tragédias que vêm sobre as nossas vidas, que vêm sobre a vida das pessoas que nós amamos, que vêm sobre a vida daquelas pessoas que temem a Deus, que andam com o Senhor, que vivem e vivem para a sua glória. E para que nós possamos entender um pouco da realidade das tragédias na vida do povo de Deus, da realidade das tragédias na vida do povo do Senhor, eu lhes convido a que vocês possam acompanhar conosco a leitura do versículo 1. Vejam aí, Ruth, capítulo 1, versículo de número 1. Diz o seguinte, a parte A desse versículo. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Esse texto se abre mostrando justamente isso, mostrando o tempo e mostrando o tipo de tragédia pela qual passou Elimeleque, mas não só ele, toda a sua família. Quando a gente considera, meus irmãos, meus amigos, o tempo e o tipo dessa tragédia, repito, pela qual passou Elimeleque e sua família, a gente consegue entender um pouco das razões das tragédias que também, muitas vezes, acomete as nossas vidas. Em primeiro lugar, vejamos o tempo em que se deu essa tragédia, com Elimeleque e também a sua família. O texto diz, aqui nessa parte inicial, que essa história ela acontece no período dos juízes. É por isso que é dito, nos dias em que julgavam os juízes. Então, ele está se referindo ao período que cobre todo o livro de Juízes, que é o livro que antecede o livro de Ruth. Esse período, o período dos juízes, ele durou aproximadamente 400 anos. Ele foi do ano 1400 a.C. até o ano 1000 a.C. E conforme nós observamos, através da leitura de todo esse livro de Juízes, a gente vê que era um período, que era um momento de decadência espiritual que, infelizmente, marcava o povo de Deus, infelizmente, marcava o povo do Senhor. Na verdade, o livro de Juízes, ele mostra uma oscilação, vamos assim dizer, na vida espiritual do povo de Deus, do povo do Senhor. Quando não se levantava juízes, o povo se encaminhava à idolatria, à devassidão, ao pecado. Quando eles eram punidos por causa dessas atitudes, Deus levantava um juiz para que libertasse o povo. Eles viviam, de certa forma, um período de progresso espiritual, mas tão logo morria o juiz, o povo voltava à decadência espiritual. Só para a gente ter um resumo desse período triste, sim, pelo qual passou o povo de Deus, se você voltar à sua Bíblia, no livro anterior de Ruth, no último versículo desse livro, que é o livro de Juízes, você vai ter aqui uma visão geral da situação negativa que marcou esse período dos juízes, onde se desenvolve essa história que nós estamos lendo, a história de Noemi e também de Ruth. Olha só, Juízes capítulo 21, versículo de número 25, diz o seguinte: naqueles dias, ou seja, nos dias dos juízes, não havia rei em Israel. E pelo fato de não existir rei em Israel, como era que se comportava o povo de Deus? Como era que se comportava o povo do Senhor? O autor sagrado, ele complementa: cada um fazia o que achava mais reto. Então, esse foi o tempo no qual se deu a grande tragédia, tanto na vida de Noemi, como consequentemente na vida de Ruth, no período de frieza, no período de decadência espiritual. E qual foi o tipo de tragédia pelo qual eles passaram, eles vivenciaram? O versículo 1, a parte A, também nos ensina: nos dias em que julgavam os juízes, complementa o autor sagrado, houve fome em Israel. Então, essa foi a forma, essa foi a maneira através da qual Deus ele puniu o seu povo, restringindo as chuvas, consequentemente gerando fome, até porque a sociedade de Jerusalém era uma sociedade essencialmente agrária, dependia das chuvas. Quando elas não se davam, consequentemente, a fome assolava toda
sociedade. Então, aqui você observa o tempo, aqui você observa o tipo de tragédia pela qual passou Elimeleque, bem como os seus familiares. E aqui, meus irmãos, e aqui, minhas irmãs, nós encontramos um dos motivos, nós encontramos uma das causas que explicam muitas tragédias que muitas vezes atingem a nossa vida. O pecado, a desobediência, a obstinação, a rebeldia. E veja, uma das causas, não necessariamente toda vez que a gente passa por momentos trágicos na nossa vida, isso se deva aos nossos pecados. Não, pode acontecer o contrário. Mas no caso do texto, a nação toda, e muito provavelmente Elimeleque, eles estavam vivendo em dissonância com a vontade do Senhor, andando em rebeldia, andando em pecado, e como uma forma de tocar em seus corações e chamar a noção ou a consciência da situação terrível na qual eles encontravam, Deus, ele permitia que a fome viesse, assolar a sociedade, atingisse as pessoas, para que assim elas se sensibilizassem em termos espirituais. Então, em primeiro lugar, o que é que você observa aqui nesse texto? A explicação para algumas das tragédias que muitas vezes a gente vivencia e experimenta ao longo da nossa caminhada aqui neste mundo. Contudo, ao olharmos para esse texto, além de nós termos pelo menos uma das explicações que muitas vezes nos dá o entendimento acerca das tragédias que nós vivenciamos em nossas vidas, em segundo lugar, a gente observa aqui nesse texto uma atitude errada que nós tomamos em meio às tragédias da nossa vida. Uma atitude errada, uma atitude equivocada, que muitas vezes, infelizmente, nós tomamos diante de tragédias que nos sobrevêm e nos sobrevêm em nossas vidas. Veja aí o que nos diz, capítulo 1, versículo 1, parte A, parte B, melhor dizendo, versículo 2, todo o versículo 2. Olhem só, Ruth, capítulo 1, verso 1, parte B, e também o versículo de número 2. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Conforme nós observamos, Elimeleque, ele tomou uma atitude errada. Quando ele saiu de Belém e foi morar em Moabe. Conforme nós observamos no ponto anterior, a fome pela qual eles estavam passando foi uma fome que foi gerada pelos pecados dos próprios israelitas, e aqui inclui-se também Elimeleque. Por isso, não adiantaria ele sair do local sem que antes consertasse a sua vida com Deus e a sua vida com o Senhor. Elimeleque, ele procurou o caminho mais fácil. Elimeleque, ele procurou o caminho mais facilitado para resolver o seu problema. E conforme nós observamos, a partir de todo o relato bíblico, não se resolveu. Por quê? Nos diz a palavra que ele acabou morrendo e após 10 anos, os seus 2 filhos também morreram. E aí, sua esposa Noemi acabou ficando desamparada. Então, aqui você observa uma postura errada. Aqui você observa um comportamento equivocado diante das tragédias. Sobretudo, aquelas tragédias que são produzidas em nossas vidas por causa dos nossos pecados. Não adianta nós fugirmos, não adianta nós nos mudarmos, nós temos que ficar e consertar a nossa vida com Deus, nós temos que ficar e consertar a nossa vida com o Senhor. Na verdade, a gente observa até uma coisa meio que contraditória aqui nesse comportamento de Elimeleque. O nome Elimeleque literalmente significa o Deus da aliança é soberano. E, infelizmente, ele não estava agindo com essa crença, ele não estava agindo com essa convicção. Por quê? Porque dentro da sua soberania, Deus estava fazendo pesar a sua mão
sobre o seu povo. Elimeleque estava incluído neste povo e caberia, não só ele, como também toda a nação, se voltar para Deus, se voltar para o Senhor, para que a fome cessasse, a tragédia acabasse e eles pudessem ter uma vida em paz em relação à continuidade da sua existência. Então, aqui, em segundo lugar, nós observamos uma atitude errada em meio às tragédias da nossa vida. Veja, no primeiro momento, a gente viu uma possível explicação para as tragédias que nós vivenciamos. No segundo momento, a gente acabou de ver uma atitude equivocada em meio às tragédias pelas quais nós passamos. E, em terceiro lugar, um sentimento errado diante das tragédias pelas quais nós passamos. Um sentimento errado diante das tragédias pelas quais nós passamos. Irmãos, amigos, acompanhem comigo a leitura do versículo 13 e dos versículos 20 e também o versículo de número 21. Ruth, capítulo 1, versículo 13, depois versículo 20 e versículo 21, para que a gente possa observar um sentimento errado diante das tragédias humanas. Diz o seguinte, versículo 13: Esperá-lo-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, disse Noemi, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Versículo 20 e versículo de número 21. Porém ela, no caso de Noemi, lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Versículo 21. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Então, quando nós observamos todas as experiências pelas quais Noemi passou, a gente observa, a gente conclui que diante das tragédias que ela vivenciou, ela se tornou uma pessoa amargurada. Uma pessoa tomada pelo sentimento da amargura contra o próprio Deus, contra o próprio Senhor. A sua amargura era tamanha, a sua tristeza era tão intensa, que Noemi, meus irmãos, minhas irmãs, ela desejava que as pessoas lhe chamassem por outro nome. O nome Noemi significa agradável, e o nome Mara significa amargurada, dada a situação que ela experimentava por tudo aquilo que vivenciou ao longo das tragédias pelas quais passou ao longo da sua existência, de uma pessoa agradável para uma pessoa amargurada. Ela não se autoexaminou, ela não fez um exercício de consciência para poder perceber que tudo aquilo que se dera na sua vida não aconteceu por injustiça de Deus, não, jamais, mas fazia parte do tratamento de Deus, não só sobre seu povo, mas também sobre Elimeleque e, por consequência, toda a sua família. Então, eis aqui uma verdade, eis aqui uma lição, que jamais, meus irmãos, que jamais, minhas irmãs, a gente deve esquecer. Passar por tragédia não é bom, e todo mundo sabe. Contudo, muitas vezes, as nossas atitudes acabam gerando situações desfavoráveis em relação às nossas vidas. E adianta ficar triste, adianta ficar amargurado, adianta ficar enraivecido com Deus? Não, muito pelo contrário. A história que a gente vê aqui de Noemi mostra justamente isso. Infelizmente, ela se tornou assim, essa pessoa raivosa, essa pessoa amargurada por tudo aquilo que havia vivenciado ao longo da sua vida. Então, um sentimento errado diante das tragédias. A amargura, ela não resolve, muito pelo contrário, ela tende a nos piorar, a nos tornar pessoas desagradáveis, assim como aconteceu com Noemi, e é muito mais fácil nós seguirmos no caminho da autoconsciência, do arrependimento,
da confissão, para que Deus possa trabalhar em nós e nos restaurar, a fim de que a gente possa viver segundo o seu propósito e segundo a sua vontade. Então, no primeiro momento, a gente viu uma possível explicação para as tragédias da nossa vida. No segundo momento, a gente viu uma atitude equivocada diante das tragédias, fugir do problema. E, em terceiro lugar, a gente acabou de ver um sentimento equivocado em meio às tragédias pelas quais nós passamos, a dor, a raiva ou a amargura. E agora, meus irmãos, e agora, meus amigos, eu queria que nós nos concentrássemos no cerne da nossa mensagem. Ou seja, experimentando a bondade de Deus em meio às tragédias. A gente vê que a vida de Noemi não foi fácil. Ela experimentou uma situação de fome na sua cidade, mudou-se para uma terra pagã. Lá nessa terra pagã, perdeu seu esposo. Lá nessa terra pagã, perdeu os seus 2 filhos, ficou desamparada com as suas 2 noras. Mas em meio a toda essa situação, em meio a toda essa situação trágica, a gente pode observar alguns lampejos do cuidado especial de Deus, não só na vida de Noemi, mas também na vida de Ruth, que confirma aquilo que nós falamos no início da nossa mensagem, desse cuidado todo especial que Deus tem em relação a nós. Um cuidado, sim, verdadeiro, um cuidado, sim, autêntico, um cuidado, sim, genuíno, que se manifesta até mesmo nas tragédias que nós vivenciamos, muitas delas até mesmo produzidas por nós. E aí fica a pergunta, e aí fica a indagação: quais são então essas demonstrações? Quais são, então, essas comprovações do cuidado especial de Deus em meio às tragédias pelas quais passava Noemi e Ruth? Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, a gente vê o cuidado especial de Deus na vida daquelas mulheres no suprimento físico que Deus proporcionou a elas. O cuidado especial de Deus à vida daquelas mulheres, mesmo em meio às tragédias, através do suprimento físico que Deus proporcionou a elas. Veja aí, o versículo 6, a parte B do versículo 6. Ruth, capítulo 1, verso 6, a parte B do versículo 6. Eu vou ler todo o verso 6, apenas para nós contextualizarmos, mas eu queria chegar realmente ao versículo 6, parte B. Diz o seguinte: então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe. Veja, porquanto nesta, em Moabe, ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Então o que é que nós observamos aqui? O que é que nós enxergamos aqui? Em meio a um caos familiar, onde Noemi perde esposo, onde Noemi perde filhos, Deus ele se mostra bondoso. E Deus ele mostra a sua bondade dando pão novamente para o seu povo. Que na verdade, até estava acontecendo uma situação contraditória em Belém. A palavra Belém significa casa do pão. Mas por causa do pecado dos judeus, o pão havia acabado. Contudo, depois, Deus, ele torna de maneira cuidadosa, ele torna de maneira bondosa e dá pão mais uma vez para o seu povo, alimenta o seu povo, extingue a fome, acaba com aquela desolação que estava vivenciando o seu povo. E aqui você vê esse suprimento físico que Deus dá, que atinge não só a nação em si, mas posteriormente atinge até mesmo a Noemi e Ruth. Por quê? Conforme nós observamos aqui no versículo 6, elas tomam conhecimento que Deus estava agindo de maneira favorável ao seu povo, estava dando novamente pão. E elas saem de Moabe para Belém. E quando elas chegam lá, elas chegam em que período? Quando elas chegam lá, elas chegam em que tempo? No momento da colheita da cevada, no momento propício, no momento ideal, mostrando esse cuidado todo especial que Deus tem em relação ao seu povo. Olha só, meus irmãos, o que nós encontramos no versículo 22. Elas saem de Moabe, vão para Belém,
e chega no tempo exato em que estava havendo a colheita, para que elas pudessem se alimentar. Veja, versículo 22. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém. Quando? No princípio da cega da cevada. Deus, ele é bom, meus irmãos. Deus, ele é bom, minhas irmãs. E ele nos propicia o sustento físico. Ele reverte a nossa situação. Mesmo que seja uma situação desfavorável, mesmo que seja uma situação trágica, mesmo que seja uma situação que muitas vezes ocorre em decorrência dos nossos pecados. E jamais, meus irmãos, jamais, minhas irmãs, nós devemos nos esquecer dessa verdade. Deus, ele sempre age com bondade. Deus, ele sempre age com amor em relação às nossas vidas, inclusive nos momentos mais difíceis pelos quais nós passamos. É essa a confirmação que nós observamos na vida de Noemi. É essa a realidade que nós enxergamos na vida de Ruth. E é essa mesma verdade que nós também observamos em nossas vidas. É fato que a vida cristã não é fácil. É fato que a vida cristã nos traz vários momentos, várias circunstâncias adversas. Às vezes, a falta do pão, no sentido mais farto, vamos assim dizer, como estava acontecendo com o povo dele. Às vezes, a falta de condições físicas. Às vezes, a falta de bons relacionamentos. Enfim, muitas vezes nós somos acometidos por várias circunstâncias adversas. Mas mesmo nesses momentos, mesmo nesses instantes, a gente pode ter a certeza, a gente pode ter a convicção, a gente pode ter a crença que Deus, ele está revelando continuamente a sua bondade em relação às nossas vidas. Estamos vivos, estamos aqui para contar a nossa história. Estamos vivos, estamos aqui para experimentar a bondade de Deus no seu suprimento todos os dias. Estamos vivos, recebendo a proteção contínua do Senhor. Estamos vivos, recebendo todos os dons, todas as dádivas espirituais, para que a gente possa, inclusive, atravessar os momentos trágicos da nossa vida. Então, Deus, ele é assim. Ele é bondoso. Ele é amoroso, ele é benigno, ele é benevolente, e ele agiu assim, suprindo fisicamente, não só Noemi, mas também Ruth, e como extensão, todo o seu povo, conforme nós observamos aqui nessa passagem. Então veja, no primeiro momento, Deus, ele revela o seu cuidado especial, agindo com bondade, no sentido específico, suprindo fisicamente Noemi, Ruth e, por extensão, toda a nação. Mas não só isso. Em segundo lugar, meus irmãos, em segundo lugar, meus amigos, nós observamos o cuidado especial de Deus em meio às tragédias pelas quais nós passamos em nossas vidas, pelo fortalecimento familiar que Deus nos propicia, inclusive nesses momentos, inclusive nessas circunstâncias, o fortalecimento dos laços familiares que Deus nos propicia, inclusive em momentos trágicos da nossa vida. Veja o grande relato sobre isso que nós encontramos do versículo 8 até o versículo 17. É um trechinho tanto quanto longo, mas eu queria lê-lo para poder refrescar essa verdade aqui em relação às nossas vidas. Diz o seguinte, versículo 8. Disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choravam em alta voz, e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, filhas minhas, porque iríeis comigo. Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas,
porque por vossa causa a mim me amarga o Senhor ter descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis a tua cunhada, voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. E olha que ela era uma relação sogra e nora, ou noras, vamos assim dizer. E a gente observa essa ligação que elas tinham, até mesmo dentro da tentativa de Noemi, de despedir as suas noras. No primeiro momento, elas não quiseram ir. Elas quiseram permanecer e ficar e voltar com Noemi para Belém. O relato diz que Orfa chega a voltar, porém Ruth não. E faz uma das declarações mais belas de fidelidade, de amor que nós podemos encontrar nas Escrituras Sagradas. Então, as tragédias, meus irmãos, as tragédias, meus amigos, muitas vezes propicia isso às nossas vidas, o fortalecimento dos nossos dos nossos laços familiares, o fortalecimento da comunhão cristã, o fortalecimento de algumas amizades positivas em relação às nossas vidas. Às vezes, a dor, às vezes, a aflição, às vezes, o desespero tem essa capacidade de nos unir a pessoas, às vezes, pessoas com as quais a gente nem tinha muita interação. Então, assim, Deus também, Ele demonstrou o seu cuidado. Assim, Deus também demonstrou o seu amor a Noemi, fazendo com que, pelo menos, uma das noras, Ruth, lhe acompanhasse, e não fazendo isso de maneira constrangida, não fazendo isso de maneira aleatória, não fazendo isso contra a sua vontade, não, mas pelo amor, pelo sentimento puro que ela tinha em relação às suas sogras, em relação à sua sogra, melhor dizendo. Então, a gente pode concluir que muitas vezes as tragédias, elas fortalecem e fortalecem sim laços familiares. No caso de Noemi e suas noras, era uma coisa que já existia antes da tragédia e se evidenciou ainda mais depois da tragédia. E a gente vê, conforme nós falamos, por experiência própria, que são nos momentos difíceis que a gente tem a capacidade de nos unir mais a familiares, a parentes, a amigos, a irmãos de Cristo, que muitas vezes nós nem tínhamos muita interação, mas, repito, a dificuldade, a dor, o problema nos une e nos une ainda mais. Então, que a gente possa aproveitar esses momentos. Momentos dolorosos, sim. Que a gente possa aproveitar esses instantes. Instantes tristes, sim. E se porventura nós tivermos que passar por eles, que nós aproveitemos esses momentos para nos unir, estreitar laços familiares, estreitar laços fraternos, estreitar laços de comunhão, para que assim a gente possa se fortalecer mutuamente e conseguir atravessar momentos difíceis que muitas vezes a gente tem que enfrentar em nossas vidas. Então veja, Deus, Ele mostra o seu cuidado em meio às tragédias através da revelação da sua bondade. No caso aqui, através do suprimento físico. Deus, Ele mostra o seu cuidado em meio às nossas tragédias, nos fortalecendo e fortalecendo laços familiares. Mas não só isso. Deus, Ele usa as tragédias para que Ele possa redimir e redimir almas, para que Ele possa transformar e transformar vidas, para que Ele possa salvar e salvar pecadores, assim como Ele salvou a Ruth. Vamos mais uma vez, e aqui a gente vai fazer pela última vez, ler o versículo 16. Versículo 16. Olha só. Que declaração fantástica, que declaração maravilhosa, que é muito mais do que uma declaração de um sentimento fraterno de uma nora quanto à sua sogra. Veja as implicações espirituais nessas palavras de Ruth. Veja, versículo 16. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te,
Porque aonde quer que fores, irei eu. Aonde quer que pousares, ali pousarei eu. Veja, o teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth, ela experimentou da salvação. Ruth, ela experimentou da transformação de vida. E veja que isso acontece numa situação trágica da sua vida. Às vezes acontece isso, meus irmãos. Às vezes acontece isso, minhas irmãs. É em meio às tragédias que, infelizmente, a gente vivencia ao longo da nossa existência aqui nesse mundo, que a gente consegue beneficiar outros com a salvação. Na medida em que nós agimos com um bom testemunho, na medida em que nós agimos com um bom procedimento, Deus, ele usa essas circunstâncias para falar profundamente ao coração de pessoas, para que ele possa transformá-las e fazer delas uma nova criatura na pessoa de Cristo Jesus. Quando você começa a olhar a história de algumas conversões, você chega justamente a essa conclusão. Pessoas que se converteram a Deus, pessoas que se voltaram a Deus pela dor, ouvendo a dor de pessoas próximas, que deram um bom testemunho da verdade, que deram um bom testemunho de Deus. Isso as tocou, isso as impactou, e Deus usou essas circunstâncias para operar eficazmente com a sua graça e a sua graça transformadora. Então nós precisamos ter esses olhos, meus irmãos. A gente precisa ter esses olhos, minhas irmãs, de enxergar que até mesmo nas tragédias que muitas vezes assolam a nossa vida, Deus pode usar esse momento, a partir do nosso testemunho, para transformar pessoas e colocá-las debaixo dos pés de Jesus Cristo, experimentando da sua redenção, experimentando da sua salvação. A vida de Ruth é um exemplo disso. A vida de Ruth é uma confirmação desse fato. Então, você observa, pelo menos essas 3 demonstrações do cuidado todo especial de Deus em meio às tragédias que assolaram a vida de Noemi, a vida de Ruth, com a demonstração da sua bondade, com o fortalecimento dos laços familiares e com a redenção de alma, como aconteceu no caso de Ruth. Fechando a nossa pregação na noite de hoje, a vida de Ruth e de Noemi, sobretudo a vida de Noemi, é um exemplo, meus irmãos, é um exemplo, meus amigos, do cuidado que Deus ele tem sobre nós, que fazemos parte do seu povo, que fazemos parte da sua igreja. Isso ocorre até mesmo em momentos difíceis que nós enfrentamos em nossas vidas. No caso de Noemi, especificamente falando, os sofrimentos que ela viveu permitiram que Deus usasse a sua vida para que assim Deus ele pudesse agir e a partir dela também desenvolver aquilo que nós chamamos de história da redenção. Por quê? Porque a partir do momento que Noemi perdeu seu marido, a partir do momento que Noemi perdeu os seus filhos, se produziu uma série de mudanças na sua vida, na vida de Ruth, que fez com que Noemi voltasse para Belém, fosse acompanhada de Ruth, e ali Deus pudesse agir de tal forma que Ruth, ela se tornou a bisavó do rei Davi. A bisavó do rei Davi. Então isso mostra, meus irmãos, isso mostra, minhas irmãs, como Deus ele usa circunstâncias, como Deus ele usa momentos para que através do seu cuidado a sua vontade venha a ser cumprida e ele possa, como aconteceu aqui nessa história, fazer com que a história da salvação ela venha prosseguir. Olha só como acontece o final da vida de Ruth, o final da vida de Noemi. Abram, por favor, Ruth capítulo 4, os últimos versos, a partir do versículo 13 até o versículo número 22. Olha só, uma história que começa com fome, uma história que começa com fuga, uma história que se segue com morte, com tristeza, com amargura, mas veja como Deus ele encerra essa história por causa do seu cuidado. Veja, versículo 13, Ruth capítulo 4, versículo 13, diz o seguinte: assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser a sua mulher, coabitou com ela,
e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será o teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Que mudança na sua vida. Ele será o restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, no colo, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. E aí ele fala das genealogias, chegando até Davi. Então foi assim que acabou a história de Noemi. Foi assim que acabou a história de Ruth. Tudo sob o cuidado de Deus, mesmo em meio às tragédias. Então, nós podemos, de fato, meus irmãos, nós podemos, de fato, minhas irmãs, descansar nesse Deus. Sim, descansar nesse Deus, em todo e qualquer momento, em toda e qualquer circunstância pela qual nós passemos ao longo da nossa existência aqui neste mundo. Muitas vezes, vamos sim passar por situações trágicas. Muitas vezes, vamos sim passar por situações adversas. Contudo, não esqueça desse ponto. Contudo, não esqueça desse detalhe. Deus cuidará de nós. Deus cuidará de nós e continuará cuidando até a consumação da nossa salvação. E Deus estará fazendo grandes coisas através de nós para a glória do seu nome. Basta somente que nós descansemos, basta somente que nós confiemos, basta somente que nós possamos estar contemplando a Deus na sua graça e deixando que Ele cuide da nossa vida, porque Ele cuida de nós de uma maneira toda especial. Ele cuida de nós de uma maneira ímpar e Ele cuida de nós de forma que ninguém pode cuidar. Ele é o nosso Deus cuidador, o nosso pastor amoroso, o nosso Pai, o nosso cuidador. Se porventura há alguém entre nós que ainda não experimente esse cuidado especial de Deus, esse cuidado, o qual nós estamos falando dele ao longo da nossa mensagem, o que é que fica, meu amigo? O que é que fica, minha amiga, de desafio para você? A necessidade, a obrigação que você tem de se voltar para esse Deus. De se voltar para esse Deus através de Cristo Jesus. Entregar a sua vida a Ele. Confessar os seus pecados e descansar nele, não só para a sua salvação, mas para a condução de toda a sua vida, que talvez venha a ser marcada por momentos difíceis, que talvez venha a ser marcada por momentos trágicos, contudo, também vai ser marcada pelo cuidado todo especial que Deus há de lhe proporcionar em Cristo Jesus. Então, meu amigo, minha amiga, faça isso. Entrega a sua vida a Ele. Entrega a sua vida ao Senhor, porque com toda certeza Ele tem cuidado todo especial para lhe oferecer. Então, que Deus Ele nos abençoe e que Ele aplique a sua palavra em nossos corações e que nós saiamos nessa noite de hoje mais confiantes, que nós saiamos nessa noite de hoje mais descansados, sabendo de um fato, sabendo de uma verdade. Deus, Ele cuida de nós e cuida para sempre, para a glória do seu nome. Que Deus nos abençoe. Amém.